Se está a pensar em comprar casa, não tome nenhuma decisão antes de ver este vídeo até ao fim, porque hoje vou falar nos 5 erros mais frequentes que vejo os compradores fazerem quando decidem comprar a sua casa. Olá, o meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou consultor imobiliário. Tenho vindo a acompanhar clientes proprietários e compradores desde 2002 e por isso tenho uma larga experiência naquilo que toca a saber o que é que as pessoas precisam e como é que podem ser bem acompanhadas. Neste canal de YouTube deixo uma série de vídeos, sempre à quarta-feira, sempre com novidades, umas vezes para compradores, outras vezes para proprietários. O meu convite é para que subscreva o canal, para que possa receber antecipadamente os melhores conteúdos, em exclusivo e diretamente para si. O vídeo de hoje é sobre os 5 erros que cometem os compradores quando procuram casa. Isto é aquilo que a minha experiência tem observado e vou-vos transmitir aquilo que eu considero que são as melhores soluções para evitar esses 5 erros. Começamos pelo primeiro. Então, como é que se processa a compra de uma casa? As pessoas começam a pensar em comprar casa, ficam todas entusiasmadas e vão para onde? Para a internet. Vão para a internet e começam a pesquisar. Pesquisam muitos imóveis e pesquisam uma localização a várias que gostam, o tipo de imóveis, um determinado orçamento e até aí está tudo bem. E depois começam a fazer visitas. Contactam os consultores imobiliários responsáveis pelas casas ou os proprietários diretamente e vão fazer visitas. Fazem uma, duas, às vezes é um pouco difícil porque não conseguem conciliar as agendas, às vezes é um bocadinho difícil porque não sabem onde é que as casas são ou não têm os telefonemas respondidos atempadamente, porque por vezes é preciso insistir, mas lá conseguem fazer. Fazem uma, duas, três, 4 visitas até que de repente encontram a casa. Encontram a casa, ficam apaixonados e aqui é que está o primeiro e o erro mais frequente. Esse erro é que a maior parte dos compradores de casa, quando vão ver casas, não estão preparados para as comprar, ou seja, não têm o recurso ao crédito. A maior parte das pessoas compra casa com recurso a crédito e a maior parte dos compradores, por incrível que pareça, vão visitar casas sem poderem concretizar um negócio, sem terem o crédito pré-aprovado, sem terem, de facto, uma aprovação financeira de uma entidade, de uma instituição de crédito que lhes vá financiar uma parte significativa da compra. Ora, isto não faz sentido nenhum. É como, de repente, decidir que vai ao supermercado e não leva dinheiro para pagar as compras. Não faz sentido nenhum. Não vale a pena chegar lá, começar a seguir a sua lista de compras, recolher as coisas das prateleiras, pôr no carrinho para chegar à caixa e não poder pagar. E não estou a dizer não levar o porta-moedas e poder pagar com o MBWay. Não, não é isso. É não ter dinheiro, não saber quanto é que vai pagar. É encher o carrinho e não sabe quanto é que tem na sua conta à ordem. Não faz sentido. Quem vai às compras tem que saber primeiro quanto é que pode gastar. E é por isso que eu recomendo sempre, e este é o primeiro erro, é não vão pesquisar casas, não vão visitar casas sem saberem quanto é que podem gastar, quanto é que os bancos financiam e sem terem um crédito pré-aprovado, mas verdadeiramente pré-aprovado. Não é falarem com o vosso gestor de crédito sem entregarem nenhum tipo de documentação e dizer mais ou menos pode comprar até X. Isso não é nada. Tem que entregar, submeter uma série de documentos, submeter uma série de papelada, burocracia, que permite ao banco analisar com seriedade e dizer-vos: tu, com esta situação financeira, com estes rendimentos, com esta taxa de esforço, com esta solvabilidade que tens, com as dívidas atuais, com aquilo que estás a pagar atualmente, podes ter uma prestação de X, o que implica que eu te possa emprestar Y. Okay? Portanto, primeiro conselho para não cometerem um erro muito, muito sério e ficarem... o problema aqui é o quê? O problema é que podem encontrar a casa que gostam de facto e a casa não vai ficar à vossa espera. Não vai, simplesmente. E vocês estão mesmo disponíveis para fazer um contrato de promessa, avançar com um sinal, se não tiverem um crédito pré-aprovado? Não me parece. Pelo menos a maior parte dos clientes com que eu estou habituado a trabalhar não estão disponíveis para isso. Porquê? Porque é um risco muito grande. Há o risco de fazer a entrega do dinheiro e perder esse sinal se não tiver o crédito aprovado. E, portanto, os clientes não fazem. Portanto, regra número 1, dica número 1 para compradores: vão falar com o intermediário de crédito. Atenção que os agentes imobiliários hoje em dia não podem fazer consultoria financeira. Têm que ter uma certificação específica dada pelo Banco de Portugal. Portanto, contactem um agente financeiro certificado. Eu, na descrição do vídeo, vou deixar os contactos da pessoa com que eu trabalho, a pessoa que eu uso, que é super de confiança, e eu recomendo, posso recomendar. Não tem nenhuma ligação a mim, é absolutamente independente, podem entrar em contacto com ela, é uma senhora,
podem entrar em contacto com ela, não têm que dizer que vão da minha parte e vão ser assistidos da melhor maneira possível. Tenho a certeza disso porque eu trabalho com ela e tenho muita confiança. Portanto, essa é a minha primeira recomendação. Falem com o intermediário financeiro. É provavelmente a recomendação mais importante deste vídeo. Portanto, não vão visitar casas sem terem um crédito pré-aprovado. A segunda recomendação tem a ver com o acompanhamento. E a maior parte das pessoas, não é a maior parte, mas há uma grande maioria de pessoas que acha que se for fazer a pesquisa e se for visitar as casas sozinha, tem maiores hipóteses de conseguir uma redução de preço e tem mais oportunidades de fazer uma poupança. Ora, isso é um erro crasso. Pelo contrário, as pessoas que não estão acompanhadas de um agente de compradores têm menos capacidade negocial. Porquê? Porque não conhecem o mercado, provavelmente não têm capacidade de falar com o angariador que está do outro lado de igual para igual, como faz um consultor imobiliário com outro consultor imobiliário, e saber quais é que são as condições, qual é que é a flexibilidade de negociação do proprietário. E, portanto, esse é um erro que é muito frequente e que faz com que as pessoas percam muito tempo. Depois, a realidade é que, quando se pesquisam em sites generalistas, na maior parte das vezes não temos acesso às informações privilegiadas, àquelas ofertas que acabam de sair, aos imóveis que chegam ao mercado e em ótimas condições. Isso, quem tem acesso são os agentes que trabalham com os sistemas de internet, onde os imóveis são publicados e recebemos automaticamente os alertas, e é com base nessas ferramentas que podemos aconselhar rapidamente os clientes a fazerem visitas às casas que eles querem para terem as melhores oportunidades, conseguirem os melhores imóveis e não perderem de facto as casas dos seus sonhos. Portanto, se por um lado o agente imobiliário lhe dá mais capacidade negocial, por outro lado também consegue com mais rapidez aconselhar, levá-lo a visitar os imóveis que lhe interessam. E, portanto, é sempre importante estar acompanhado por um agente. Mas eu até aconselho que contratem um agente representante comprador em regime de exclusividade. Os agentes compradores em exclusividade são uma novidade no mercado português. Há ainda poucas pessoas especializadas em compradores, mas o sistema de compradores foi introduzido mais uma vez pela marca líder, pela Remax, e está a funcionar em pleno. Isso significa que vai ter uma pessoa a representá-lo durante 30 ou 60 dias, em exclusividade, a trabalhar para si, a enviar-lhe informações todos os dias e a acompanhá-lo durante esse período para que encontre a sua casa e possa, de facto, fazer o melhor negócio possível. Portanto, a recomendação número 2 é trabalhe sempre com um agente de compradores. Muito importante, não anda a saltitar de uns para os outros, não faz a pena. Tem que contar a história todas as vezes, muitas vezes. Conheça uma pessoa, entreviste 2 ou 3 pessoas, meia dúzia se for necessário, para saber e ter uma pessoa que se identifique consigo e que você se identifique com ela, obviamente, para essa pessoa saber o que é que precisa, porque é que precisa, conhecer a história da sua família, saber quais é que são os seus sonhos e o que é que espera da casa nova, está bem? É melhor do que estar a trabalhar com vários agentes ao mesmo tempo. É a minha recomendação número 2 para quem procura casa. No seguimento da recomendação número 2, que é contratar um agente representante de comprador, o que eu lhe diria e o que sugeria é veja o vídeo publicado também no meu canal do YouTube sobre como escolher um agente imobiliário. Nesse vídeo eu falo e dou indicações sobre como escolher um agente mais especificamente para quem está a pensar em vender casa, mas os princípios básicos são os mesmos. Portanto, o vídeo serve perfeitamente também se quiser saber como é que deve escolher um agente imobiliário para o acompanhar enquanto compra casa. As próximas 2 recomendações partem do princípio que aceitou a minha recomendação de trabalhar com um agente. E a primeira tem a ver com as ofertas. Quando decidir fazer uma oferta para uma casa, peça sempre ao seu agente que lhe faça um estudo de mercado para a casa. E porquê? Os agentes imobiliários, quando vão vender um imóvel, devem fazer estudos de mercado numa plataforma base ou em várias plataformas. No meu caso específico e na casa dos muitos colegas meus, utilizo 3 plataformas, uma da Remax e 2 externas, para que, ao cruzar os dados, possa recomendar aos meus clientes que façam o melhor preço possível para venderem rapidamente e pelo melhor valor. E isto aplica-se também aos compradores. Se eu tenho um imóvel que pretendo comprar, tenho que saber se, de facto, aquele imóvel está ao preço de mercado, está a um preço adequado. E estar ao preço de mercado não é estar mais ou menos ao preço que os outros estão e, portanto, vale mais ou menos isso. É saber por quanto é que se venderam os imóveis nos últimos 6 meses a 1 ano, qual é que foi o valor por metro quadrado e se a tendência se mantém.
E o seu agente de comprador vai ajudá-lo a fazer um bom negócio e a fazer uma boa proposta. Mais, vai ajudar ao entregar um estudo de mercado a que a proposta que vá apresentar esteja suportada por dados racionais, dados concretos que pode também entregar ao agente do angariador para suportar e explicar ao proprietário que, de facto, o imóvel, com aquelas características, com aquelas áreas, naquela localização, tem um determinado valor e é por isso que estão a fazer aquela oferta. Okay? É a dica número 3, apresente sempre um estudo de mercado com a sua oferta, ou seja, peça ao seu agente imobiliário para fazer um estudo de mercado que possa apresentar, isto não dá para fazer sozinho, porque só os agentes imobiliários é que têm acesso aos dados dos vendidos. As pessoas particulares podem pesquisar o mercado, podem fazer um levantamento, podem ser muito boas com estatísticas, mas não têm esta fonte de informação, que é por quanto é que se venderam os imóveis nos últimos meses, algo que os profissionais têm. A dica número 4, trabalha em conjunto com a anterior, com a número 3, e tem a ver também com a oferta. E é um conselho muito simples, que é deixe o seu agente imobiliário negociar por si. Não seja o próprio a fazer a negociação. Porquê? Porque quando eu estou a negociar algo que é para mim, eu tenho a parte emocional a funcionar. E quando temos um agente profissional que sabe e estudou como é que deve apresentar as propostas, que se deve manter do lado racional. Obviamente, defendendo os seus interesses e tanto emocionalmente vinculado a si, enquanto pessoa, mas não ao negócio. Para ele, o negócio é uma transação, quer obter o melhor resultado para si e quer, junto com o colega angariador, chegar a um consenso que os leve a satisfazer de um lado o proprietário que vende o imóvel e satisfazer do outro lado o comprador que compra o imóvel. Portanto, siga este conselho, é muito importante, parece muito óbvio, mas muita gente não quer fazer. Não entre em negociações, saia, afaste-se, confie no seu agente imobiliário e deixe-o representá-lo, deixe-o fazer os negócios por si. Vai ver que vai ter mais resultados, tem menos envolvimento emocional e tem mais probabilidade de ter sucesso assim. Antes de terminar, queria mais uma vez pedir-lhe para subscrever o meu canal. É muito importante que goste, subscreva para poder receber toda a informação assim que ela sai. Todas as quartas-feiras eu publico novos vídeos sobre o imobiliário, sobre as vendas e sobre a compra no imobiliário e transmito as minhas ideias, as melhores dicas que podem ir diretamente para si se tiver o canal subscrito. O último erro acontece já numa fase bem avançada da negociação. Já escolheu o imóvel, já pediu ao seu agente imobiliário que lhe passe um estudo de mercado para saber se a proposta que vai fazer está enquadrada naquilo que é a realidade do mercado. Deixou que o seu agente fizesse a negociação e chegaram ao entendimento. É perfeito, já têm um acordo. A oferta é uma proposta neste momento e uma reserva. E vamos começar a pensar no contrato de promessa. Vamos começar a alinhar o contrato de promessa com o due diligence, de ver a documentação, se está tudo em ordem, verificar, andar os advogados poderem ou não aconselhar a mudar uma outra cláusula. De maneira geral, os contratos são muito standardizados hoje em dia e não costuma haver grandes alterações. Mas os compradores, de maneira geral, gostam sempre de verificar se as coisas estão ao seu jeito. E isso não tem nada de errado. O que há errado é não utilizar esse período que existe desde o momento da reserva até ao contrato de promessa. Porque se está a recorrer a crédito, se tem um crédito pré-aprovado, mas que está condicionado a uma avaliação, e de uma maneira geral estão sempre condicionados a uma avaliação, a não ser que tenha 60%, 70%, a partir de 50% do crédito, se tiver capitais próprios acima de 45%, 50% do crédito, não tem que se preocupar com isto. Mas estando abaixo, e a maior parte das pessoas está abaixo disso, vai recorrer a crédito em mais do que 55%, então, nesse caso, tem que se preocupar qual é a avaliação do imóvel. Aproveite o tempo entre a proposta, a reserva e o contrato de promessa. Pode logo mandar avaliar o imóvel, tem o resultado da avaliação e antes de fazer o contrato de promessa compra e venda já sabe e já tem a garantia que o imóvel tem a avaliação adequada para que o seu crédito seja aprovado sem qualquer tipo de problemas e, portanto, reduz-lhe o risco para zero. É isso que nós queremos, é que seja um comprador feliz, que faça o melhor negócio possível e para isso deve estar devidamente acompanhado por um agente imobiliário. Espero que tenham gostado do vídeo desta semana sobre os 5 erros mais frequentes cometidos pelos compradores e como os ultrapassar. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou consultor imobiliário. Estou ao seu dispor para aquilo que precisar.
Até à próxima semana e até ao próximo vídeo. Vamos conversar?